Boa noite, irmãos. Que bom poder contar com a sua companhia, com a sua atenção, sua dedicação para esse momento agora. Que bom poder estar junto com você, mesmo que virtualmente, né? Mesmo que através de um link do YouTube ou da nossa página do Facebook. Mas que bom estar junto com você. É muito importante a gente atravessar esses dias difíceis sem perder, né, esse link de comunidade que a gente tem, essa união. A gente estarmos todos alinhados nesse horário, nesse momento e nessa intenção de culto, de louvor, de reflexão, de oração, de intercessão e de transformação. Quando as coisas voltarem ao normal, espero que a gente sinta como se tivesse passado só alguns dias, né? Que a gente se reconheça nessa nossa busca pela simplicidade e pela profundidade do Evangelho. Eu quero convidar você agora para a gente fazer uma oração. Vamos dar aquela respirada, né? Funda, né? Vamos dar aquela acalmada na cabeça, nas ideias, nos pensamentos. Eu sei que você está com muita coisa em vista, está com muita coisa para pensar, para resolver, mas vamos ver se a gente consegue agora, nesses poucos minutos que a gente tem, ler a palavra e, mais importante, deixar que a palavra nos leia e que através disso a gente consiga estar mais alinhado com a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Vamos orar? Pai, muito obrigado por esse momento, muito obrigado por esse recurso e por essa disponibilidade que nós temos, Pai, de estarmos juntos virtualmente, ainda que a gente não possa estar juntos presencialmente. Nós te pedimos agora, Pai, através desse momento, através dessa unidade da Tua Igreja, do Teu corpo, que o Senhor fale conosco nesses próximos minutos, Pai, entre a oração, entre a leitura, entre a reflexão, entre o louvor, entre as músicas, mas que o Senhor fale, Pai. Pedimos que o Senhor fale e que o Senhor nos alimente, Pai, com aquele alimento que só o Senhor pode nos dar, Pai, porque nós ansiamos por esse pão, por esse maná, por esse sustento, Pai, que não pode vir de nenhum outro lugar que não seja do Teu coração. Então nós te pedimos, Pai, por causa do Senhor, de quem o Senhor é e apesar de quem nós somos, mas que o Senhor fale e que os nossos ouvidos estejam atentos à Tua doce voz, Pai. Nós te pedimos disso por causa do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Irmãos, eu gostaria de dividir com vocês agora uma porção da palavra, uma porção do Evangelho, lá no Antigo Testamento. Nós não estamos nos vendo muito, né? Mas nós estamos conversando, interagindo através das redes sociais. E eu quero dividir com vocês algo que tem me trazido até aqui, algo que eu tenho carregado comigo até aqui. Eu acho que esse é um ano, para dizer pouco, né? Atípico, é um ano diferente. E acho muito importante que a gente carregue com a gente porções do Evangelho que nos deem alimento, direção, nos deem visão de como é a vida diante de Deus, mesmo que tudo que a gente esteja enxergando seja a frieza da vida como ela é, né? Mas eu quero dividir com você algo que eu tenho carregado comigo até aqui e eu espero que faça tanto sentido para você quanto tem feito para mim. Eu quero ler com você no livro do profeta Daniel, capítulo 6, a partir do versículo 1, diz assim: Dário achou por bem nomear 120 sátrapas para governar em todo o reino, e colocou 3 supervisores para eles, um dos quais era Daniel. Os sátrapas tinham que prestar contas a eles para que o rei não sofresse nenhuma perda. Ora, Daniel se destacou tanto entre os supervisores e os sátrapas por suas grandes qualidades, que o rei planejava colocá-lo à frente do governo de todo o império. Diante disso, os supervisores e os sátrapas procuraram motivos para acusar Daniel em sua administração governamental, mas nada conseguiram. Não puderam achar nele falta alguma, pois ele era fiel, não era desonesto e nem negligente. Finalmente, esses homens disseram:
jamais encontraremos algum motivo para acusar esse Daniel, a menos que seja algo relacionado com a lei de Deus, ou a lei do Deus dele. E assim, os supervisores e os sátrapas, de comum acordo, foram falar com o rei. Ó rei Dário, vive para sempre. Todos os supervisores reais, os prefeitos, os sátrapas e os conselheiros e os governadores concordaram em que o rei deve emitir um decreto ordenando que todo aquele que orar a qualquer deus ou qualquer homem nos próximos 30 dias, exceto a ti, ó rei, seja tirado na cova dos leões. Agora, ó rei, emite o decreto e assina-o para que não seja alterado, conforme a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogada. E o rei Dário assinou o decreto. Versículo 10. Quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, ele foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém, e ali fez o que costumava fazer. 3 vezes por dia, ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus. Só até aí. Sabe, irmãos, essa palavra aqui fala muito a respeito do olhar, da visão. E na Bíblia, irmãos, uma das forças mais poderosas que existem é o olhar. Tanto que Jesus disse assim: os olhos são a janela da alma. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luz. Se os teus olhos forem maus, o teu corpo será trevas. E se a luz que há em ti for trevas, quão grande serão essas trevas? O olhar, irmãos, é uma das forças mais poderosas descritas na Bíblia, na Palavra de Deus. Porque um olhar muda tudo. Um olhar determina como você vai experimentar, como você vai viver determinada situação. Inclusive, é muito comum você perceber que 2 pessoas têm um olhar completamente diferente a respeito da mesma situação. É muito comum você ver que 2 pessoas entenderam errado o que uma terceira pessoa falou. É muito comum que 2 pessoas enxerguem uma tragédia ou uma vitória com olhares diferentes. Uma pessoa com um olhar bom pode ver uma situação de dificuldade e encontrar ali uma oportunidade para mudança, para transformação, para uma evolução pessoal. Mas uma pessoa com um olhar contaminado, com um olhar ruim, ela sempre vai enxergar tudo pelo pior aspecto possível. E olha, irmãos, o olho, não somente o enxergar, mas o olhar, o ver, essa janela da alma, essa luz do nosso interior, essa luz do corpo, como Jesus disse, determina como a gente experimenta a maior parte das situações da nossa vida. É curioso que lá no livro de Gênesis, você tem uma passagem ali que fala a respeito da mulher de Ló. Você está lembrado? Ló, a sua mulher e sua família estão fugindo da destruição, do juízo de Deus sobre Sodoma e Gomorra. E a ordem ali é que eles não olhem para trás. Não olhem para ver o que está acontecendo. E a mulher de Ló, ela não aguenta e ela olha para trás. E a Bíblia diz ali de forma poética que quando ela olha para trás, ela é convertida numa estátua de sal. E eu não quero aqui ficar dando para você explicações teológicas, interpretações sobre essa passagem, o que aconteceu, o que não aconteceu. Eu só quero salientar aqui o fato de que o olhar ele é tão poderoso, irmãos, que ele é capaz de nos paralisar. A mulher de Ló olhou para trás, e não por curiosidade, ela não queria ali estar na fila de frente do show, do espetáculo da destruição e do juízo de Deus sobre Sodoma e Gomorra. Ela olhou para trás porque no passado, que estava simbolizado ali pelas 2 cidades, ela estava presa àquilo. Ela não enxergava à frente coisas melhores para se vivenciar do que uma vida que ela já tinha vivido ali atrás. Ela teve saudade do passado. Ela estava presa ao passado. E quando ela olha para trás, ela congela.
Você pode não acreditar nessa passagem, pensar assim, imagina que isso aconteceu. Mas eu tenho certeza que se você parar para refletir por alguns minutos, você vai se lembrar de um parente, um amigo, uma pessoa do seu ciclo de amizade, da sua convivência diária. Você conhece pelo menos uma pessoa que vive a vida, mas vive uma vida olhando para trás. Vive uma vida paralisada, olhando para o passado. Você se encontra com ela e ela só consegue falar do passado. Você se encontra com ela e ela não consegue conversar sobre o momento presente, sobre o que ela está fazendo agora, as coisas que ela está fazendo agora, em qual momento, em qual posição a sua vida está agora. Não, ela só se lembra dos anos que passaram, das brincadeiras que foram feitas, das tragédias que aconteceram, das piadas lá de trás, de como era bom os tempos antigos, como era bom a inocência da juventude, da adolescência. Ela só sabe olhar para trás. E viver assim é como viver como uma mulher de Ló, é olhar para trás e ficar congelado naquele espaço de tempo. A vida avança, a vida vai adiante, mas a pessoa está paralisada olhando para trás. Tudo isso que eu disse agora, irmãos, é para salientar esse ponto muito importante dessa mensagem que eu quero dividir com vocês hoje. O olhar, a direção para onde a gente olha é muito importante. O modo como nós olhamos, para onde nós estamos olhando, diz muito a respeito de quem nós somos e é determinante para dizer sobre como nós iremos viver daqui em diante. Nós estávamos aqui no capítulo 6 do livro de Daniel. A vida de Daniel não é muito fácil aqui no capítulo 6. Irmãos, Daniel, ele não está em casa. Daniel não está na casa dos pais dele, não está na fazenda dos parentes, não está de férias. Daniel foi sequestrado. Nesse momento aqui da Bíblia, do capítulo 6 de Daniel, Jerusalém é passado. Aquela cidade que Deus tinha formado, aquela promessa que Deus tinha feito a Moisés, ao povo que saiu do Egito, a essa cidade que seria o berço do Messias, essa cidade é passada. Nabucodonosor, no comando da Babilônia, invadiu Jerusalém e ao invés de fazer ali uma carnificina, um genocídio, ele foi muito esperto. Ele pegou ali os jovens mais brilhantes, os jovens mais inteligentes, mestrados nas artes mais nobres e levou para dentro do seu próprio palácio. Daniel era um desses adolescentes, um desses jovens que era muito inteligente, muito sábio, tinha dons e tinha talentos que eram fáceis de serem notados. Ele estava acima da média e ele é sequestrado agora para dentro da corte de Nabucodonosor. E a sua cidade, a sua pátria, Jerusalém, ela foi saqueada, foi pisada, foi incendiada, e tudo aquilo que os seus avós e bisavós sonharam, desejaram e planejavam, agora está reduzido a cinzas. Daniel, na corte de Nabucodonosor, ele não fica parado, ele trabalha, ele prospera, a sua inteligência, a sua sensibilidade, a sua rotina, o seu modo de falar, de perceber as situações, ele vai se destacando entre as pessoas que estão ali. Tanto que Nabucodonosor ele vai colocando Daniel em cargos cada vez mais altos de liderança e de administração. E quanto mais esse judeu, esse hebreu, ele vai subindo de cargos, quanto mais ele vai alçando cargos maiores na corte de Nabucodonosor, mais ele desperta inveja e fúria dos seus rivais. As pessoas que estão ali na corte, que estão vendo Daniel subir na vida, se assim a gente pode dizer, elas começam a procurar um modo de fazer um dossiê político contra Daniel. Será que ele não mentiu aqui? Será que ele não colocou uma informação errada no currículo aqui? Será que ele tem realmente mestrado naquela universidade? O pessoal começa a investigar o passado dele, né? Assim como a gente faz agora com os altos cargos políticos, a gente quer saber de onde que essa pessoa veio e se ela não tem um podre ali que a gente possa usar contra ela.
Mas na vida de Daniel, esse pessoal não acha nada, não acha nada. Até que eles têm a seguinte conclusão: olha só, se a gente não consegue puxar o tapete de Daniel pela ética, pela moral, pela diligência que ele tem dentro do reino, a gente pode pegar num ponto: ele é fiel ao Deus dele. Ele está sempre naquele quartinho dele lá orando, está sempre lá falando com Deus. Então a gente pode usar isso contra ele. Então esse pessoal se reúne com Nabucodonosor e fala assim: ó rei, seria muito bom se o senhor fizesse aqui uma lei proibindo as pessoas de orarem a qualquer outro Deus ou a qualquer outro homem que não seja o Senhor, o imperador, o rei, porque toda liderança, toda sabedoria, toda luz vem do Senhor nessa figura real. E o rei assina, não somente assina, mas sela essa lei. E essa lei não pode ser revogada. E esse pessoal faz isso porque eles sabem que o único defeito de Daniel é que ele todos os dias, 3 vezes ao dia, religiosamente vai até o quarto dele e ora. 3 vezes ao dia. E ora a Deus. E no capítulo 6 do livro de Daniel, a gente percebe que Daniel fica sabendo que existe agora uma lei proibindo esse tipo de oração. E Daniel agora está politicamente proibido de ir até o seu quarto orar. E o que Daniel faz? A Bíblia diz que Daniel, ao ficar sabendo disso, sobe até o seu quarto e ora. Mas sabe o que é mais importante aqui, irmão? Sabe o que eu carreguei junto comigo nesse tempo todo? É que existe aqui uma descrição de como é o quarto de Daniel. Daniel sobe até o seu quarto e o seu quarto tem janelas. E sabe para onde essas janelas dão? Essas janelas, conforme descritas no livro de Daniel, elas dão para Jerusalém. Quando Daniel sobe 3 vezes para orar, irmãos, Daniel ele tem uma vista, ele tem um horizonte, ele tem uma direção. Ele não está orando a esmo, não está atirando para todo lado. Daniel está indo 3 vezes orar com uma direção certa. As janelas do seu quarto estão, provavelmente a seu pedido, mirando na direção de Jerusalém. Aí você pode pensar assim: nossa, mas Daniel não está fazendo aqui o que a mulher de Ló fez? A sua cidade, assim como a cidade da mulher de Ló, foi reduzida a cinzas, por juízo do próprio Deus. Daniel não está tão preso ao passado quanto a mulher de Ló também está presa ao passado. Daniel não está aqui figurativamente olhando para trás, assim como a mulher de Ló também olhou para trás. Ele não está, como nós estávamos falando aqui no começo da pregação, ele não está preso às coisas que se passaram e ao invés de viver e assumir o seu lugar de destaque político na Babilônia, ele está olhando para trás. Não, irmãos, Daniel não está olhando para trás. Daniel não está aqui lamentando, de luto, não está aqui paralisado pela tragédia, ele não está aqui saudosista em como era bela Jerusalém, como Jerusalém era, como era gostoso viver lá. Eu não acredito que as coisas mudaram, eu não acredito que o tempo agora é outro, eu não acredito que a cidade agora é outra, que o rei agora é outro, que os costumes são diferentes, que a política, que a religião é diferente, eu não consigo mais viver aqui, eu quero ficar olhando para Jerusalém. Não, não é isso que Daniel está fazendo. Daniel não está olhando para o que Jerusalém era. Daniel está olhando o futuro, está pensando em que Jerusalém pode voltar a ser. É por isso que Daniel é um profeta. Ele sabe qual é a verdade que ainda habita nesse sonho, nesse desejo de Jerusalém. Jerusalém para Daniel não é saudosismo, não é o passado. É uma promessa de Deus. É algo que saiu do coração de Deus. É uma ordenança de Deus. E Daniel está confiante que Jerusalém não viveu seus últimos dias. E Daniel sabe que aqui na Babilônia o seu destaque não é somente uma bênção de Deus, mas é um lugar que Deus está concedendo a ele. Porque Daniel está inserido no plano de salvação que passa pelo cativeiro babilônico. Daniel está olhando para Jerusalém, mas não para o passado, mas para o futuro. Ele sabe o que Jerusalém pode vir a ser.
Ele sabe que talvez ele morrerá na Babilônia, mas que Deus não terminará a sua história na Babilônia. Ele sabe que um dia um remanescente voltará para lá. Ele sabe que esse remanescente aprenderá com o exílio e com o juízo de Deus. E ele sabe que esse povo fragilizado pelo exílio poderá ser usado para servir ainda como berço do nascimento de Jesus de Nazaré. Daniel está olhando para frente. Daniel ora, mas não ora com a mente, com a sua visão fechada. Ele está contemplando a vontade de Deus naquele lugar. Ele está olhando para Jerusalém. Ele está fisicamente trabalhando na Babilônia. Ele está sentindo as dores do exílio. Ele está sentindo o antagonismo das pessoas que trabalham com ele. Mas o seu coração, o seu olhar está em Jerusalém. Por isso Daniel não se corrompe, Daniel não se deixa moldar pela política, pela selvageria, pelos truques políticos, pela sujeira das artimanhas que existem dentro do reino. Porque se os seus olhos forem bons, todo o teu corpo será luz. Os olhos de Daniel estão em Jerusalém. Quando Daniel ora, ele sabe para onde ele deve olhar. A gente aprende com Jesus, lá no Sermão da Montanha, que quando a gente ora, a gente deve entrar no quarto, não é mesmo? Fechar a porta, ficar nesse lugar íntimo, recluso, protegido da vista de todas as pessoas, não é mesmo? Ao contrário do que os fariseus faziam, de orar em alta voz, nas praças, nas esquinas, para serem vistos. Mas ao mesmo tempo, irmãos, que Jesus nos ensina a orar, de portas fechadas, longe dos olhares das pessoas, existe também uma verdade, irmãos, que quando a gente ora, e não somente de joelho dobrado ou falando, mas quando a gente intercede, quando a gente sonha em Deus, quando a gente tem uma confiança piedosa em Deus, a gente ora em espírito em Deus, a gente precisa ver para onde as janelas do nosso quarto, da nossa consciência estão apontadas. Para onde? Se você fosse como Daniel, e o quarto de Daniel fosse a sua consciência, para onde dariam as suas janelas se Deus abrisse as suas janelas? Qual é o seu horizonte, irmão? Qual é a imagem que você tem quando você tem esperança em Deus? O que é que você está visualizando? Porque é importante, irmãos, quando a gente passa por momentos difíceis, nós carregarmos conosco aquilo que nos traz esperança. A gente não precisa se iludir e ficar vivendo de forma alienada, longe da realidade, olhando para o céu, sem nos conectarmos com as coisas que estão acontecendo ao nosso redor, na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país, no mundo. Mas é importante que a gente atravesse esses momentos, irmãos, com as janelas apontadas para a direção certa. Esses dias eu estava conversando com um amigo meu, e a gente estava conversando, sobre como está difícil trabalhar, como está difícil fazer alguns planejamentos financeiros. E eu falei assim para ele, quer saber? Eu estou mirando lá no final do ano. Eu estou olhando lá no final do ano. Natal, Ano Novo, família em casa, todo mundo junto, reunido, todo mundo rindo, aquele barulho de prato, aquele barulho de talher, sabe? Aquelas risadas gostosas, criança correndo. Eu estou pensando nisso. Então, se nesse momento alguém pudesse abrir as minhas janelas e encontrar ali a minha família reunida, lá no final do ano, perto da vacina chegar, um novo ano começando. Porque esse tipo, irmãos, de esperança ajuda a gente não somente a atravessar esses momentos, mas a atravessar sem se corromper. Atravessar sem ficar pior do que a gente já era. Sem negociar a nossa ética, sem negociar os nossos valores e, principalmente, sem perder de vista o caráter de Deus. Porque tudo aquilo que a gente sonha, que a gente imagina, que a gente projeta, irmãos, não pode ser uma projeção nossa, do nosso egoísmo, dos nossos desejos. Não,
tem que ser uma projeção na direção do caráter de Deus. Quando Daniel olha para Jerusalém, ele não está pensando assim, caramba, quero sair daqui do exílio, lá era mais fácil viver, lá eu podia estar ganhando dinheiro, lá eu podia estar melhor, lá seria mais confortável. Não, Daniel não está se projetando. Daniel está projetando o caráter de Deus. Eu sei onde a vontade de Deus habita, e não é aqui na Babilônia. Isso aqui não vai durar para sempre. Isso aqui é um momento. Isso aqui é só um pedacinho de tempo em vista do caráter eterno de Deus. Quero compartilhar com você aqui uma frase que eu também carrego comigo. E é uma frase, irmãos, do reverendo Martin Luther King. Ele viveu a maior parte da sua vida num momento muito conturbado da história dos Estados Unidos. Nos seus dias, um negro ter o mesmo direito que um branco era algo escandaloso. A segregação ali era muito forte. O racismo era o modo de se viver. Mas o Dr. Martin Luther King, ou bem falando, o pastor Martin Luther King, protestante, ele tinha um modo profético de se viver. Ele lutou até o último dia da sua vida, sonhando com que um dia as crianças brancas e negras poderiam brincar juntas, sem serem pautadas pela cor da sua pele. E apesar de ser um homem com muitos defeitos, com muitas tragédias morais, pessoais, ele em Deus, de forma concisa, entregou a sua vida para que essa visão, essa janela, esse horizonte se cumprisse o mais brevemente possível. E num de seus últimos discursos, irmãos, antes dele morrer, ele quis dizer assim, como já sentindo que ele não viveria para viver essa realidade, né, nos seus dias. Ele não conseguiria enxergar nos seus dias de vida essa convivência pacífica entre brancos e negros nos Estados Unidos. Mas ele, num dos seus últimos discursos, ele falou assim para aquela multidão: como todo mundo, eu gostaria de viver uma vida longa, mas eu não estou preocupado com isso agora. Eu apenas quero fazer a vontade de Deus. E Ele permitiu que eu subisse a montanha. Eu olhei e vi a terra prometida. Eu posso não entrar lá com vocês, mas eu lhes prometo que nós, como um povo, entraremos na terra prometida. Hoje, eu não estou preocupado e não temo a ninguém. Os meus olhos viram a glória da vinda do Senhor. Que bonito isso, não é? Ele está tomando emprestado aqui como se fosse a fala de Moisés. Eu subi o monte e eu vi a terra prometida. Ele estava querendo dizer o seguinte: olha, eu queria viver uma vida longa, mas eu acho que eu não vou envelhecer não. O meu dia está chegando. Mas não se preocupem, porque eu olhei para o futuro. Eu olhei além da minha vida. E Deus me permitiu enxergar além do horizonte limitado da minha vida uma realidade onde negros e brancos poderão conviver de forma pacífica, sem serem pautados pela cor da sua pele. Eu sei que esse dia chegará. Hoje eu não temo mais ninguém. Os meus olhos viram a glória do Senhor. Imagina, irmãos, viver assim. Se você pudesse abrir as janelas do quarto de oração do pastor Martin Luther King, você encontraria ali uma causa: justiça social, igualdade entre as raças. É óbvio, irmão, que eu e você, nós não somos pessoas tão brilhantes como Daniel, como Madre Teresa, como o pastor Martin Luther King. Mas esses ícones da caminhada no Evangelho, e colocar no nosso horizonte de esperança, de fé piedosa, de intercessão, essa paixão, irmãos, por algo que está além de nós. Porque o mais triste seria, irmãos, chegar no último dia das nossas vidas e descobrir que o nosso olhar foi mau, foi contaminado.
só enxergou aquilo que há de ruim no mundo, só viveu as dores, não sentiu a esperança de Cristo, só viveu as tragédias, mas não participou também da ressurreição de Cristo em esperança no coração. Só viu a maldade humana, mas também não viu o que um coração humano convertido no caminho do Evangelho é capaz de fazer e é capaz de transformar. Se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo, toda a nossa capacidade de viver também será boa. Sabe qual seria uma boa oração para nós hoje, irmãos? Seria dizer assim: Senhor, me dê um olhar. Abre as janelas da minha consciência. Me dê um horizonte. Me dê uma Jerusalém. Me dê essa transcendência de sair do egoísmo da minha vida e enxergar a Tua vontade boa, perfeita e agradável em causas mais nobres do que o breve momento da minha própria vida. Porque, irmãos, como C.S. Lewis disse, existem coisas maravilhosas, muito mais maravilhosas a serem vividas lá na frente do que as que ficaram lá para trás. Essa é a diferença entre a mulher de Ló, olhando para trás, e o coração profético de Daniel, desejando com paixão a vontade de Deus lá na frente. Que as nossas janelas, irmãos, estejam abertas. Que a nossa visão não esteja contaminada. Que os nossos olhos sejam bons, tão bons quanto boa é a vontade do nosso Pai amoroso. Amém? Eu espero que tenha feito sentido para você e eu desejo que você carregue isso no seu coração, assim como eu venho carregando, e que a gente possa agora colocar nosso coração e os nossos olhos nas coisas que nós ainda viveremos em Deus e não somente nas coisas que nós estamos vivenciando nesse ano de 2020. Vamos orar nessa noite? Pai, nós não somos capazes de viver além do momento, Pai. Nós nos viciamos em viver aquilo que aconteceu agora, ontem, naquela mensagem que chegou, naquele telefonema, naquilo que aquela pessoa disse. Nós vivemos de momento, Pai. Nosso coração transita numa velocidade inacreditável. O Senhor sabe disso e o Senhor lembra que nós somos pó. Mas nós te pedimos, Pai, encarecidamente, nos ajuda, Pai, a transpor isso. Nos ajuda a ter um horizonte, Pai. Nos dá um horizonte, uma Jerusalém, uma direção, Pai, para que a gente possa olhar. E que a gente possa sonhar, Pai, com um coração contrito, quebrantado, piedoso, mas confiante diante do Senhor. Não nos deixe alienados, Pai, mas também não nos deixe presos, congelados no momento. Nos ajuda a seguir, Pai, ao Senhor, nosso alvo, o autor e o consumador da nossa fé. Deixando as coisas que para trás ficam, Pai, nos ajude a seguir sem embaraço. Projetando a nossa vida, Pai, no Teu caráter amoroso, bondoso, misericordioso, Pai. Nos dê, Pai, janelas abertas. Nos dê olhos bons. Limpa, Pai, o nosso olhar. Nós que somos cegos, Pai, da eternidade, cura a nossa cegueira, Pai, e nos ajuda a enxergar, Pai, além desses breves momentos que nós chamamos de vida, Pai. Nos ajuda, para que o nosso coração sinta essa esperança que habita no Senhor, Pai. Nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus, Pai. Amém. Obrigado, irmãos, pela sua companhia, pela sua dedicação nesses minutos. Eu espero que você tenha essa confiança de que em breve nós estaremos juntos e que isso que a gente está repartindo aqui virtualmente, a gente possa voltar a repartir presencialmente e que o Senhor habite no meio da nossa comunidade, no meio da nossa unidade. Obrigado, que Deus te dê uma boa semana e que as músicas que você irá ouvir agora te alimentem ainda mais e assentem ainda mais aquilo que nós compartilhamos hoje da palavra. Amém.
ti. Eu tenho tanto pra te agradecer. Graças dou, graças dou, o que me deste, Senhor, por tantas bênçãos que eu não posso ver. Graças dou, graças dou, com meu coração e o meu louvor, com as mãos aos céus, louva-te, Senhor. Graças dou, sempre a ti eu graças dou. Graças dou, sempre a ti eu graças dou. Graças dou. Tens feito tanto por mim, da escuridão tua luz me tirou. Graças dou, graças dou, por teu amor e perdão, por meus pecados levados na cruz. Graças dou, graças dou, com meu coração e o meu louvor, com as mãos aos céus, louva-te, Senhor. Graças dou, sempre a ti eu graças dou. E graças dou, sempre a ti eu graças dou. Graças dou, sempre a ti eu graças dou. E graças dou, sempre a ti eu graças dou. Graças dou. Aleluia. Bom a gente poder ter o nosso coração acalentado pela palavra do Senhor, né? A gente tem um momento de ouvir dele, de aprender dele, de ter essa oportunidade de, no meio de toda essa nossa correria, todas essas infinitas coisas que acontecem nas nossas vidas, a gente ter essa oportunidade de parar, ouvir dele, ter os nossos corações acalentados, aquecidos, ter a nossa alma chacoalhada, né? Para a gente aprender mais o Senhor, para a gente entender mais como é que são as coisas dele, para a gente se afeiçoar com o Senhor, para a gente se entregar em amizade a Ele. E por isso mesmo que nessa primeira canção a gente já começou dando graças ao Senhor, começou agradecendo a Ele pela oportunidade, agradecendo a Ele porque a gente tem a liberdade de estar na presença dEle, adorando, louvando. Eu já tive oportunidades, meu irmão, minha irmã, de ir em restaurante. Não sei se você tem esse costume, mas a gente tem o costume de dar graças antes das refeições, né? Fecha os nossos olhos ali, dá graças, fazer o Papai do Céu com os meus filhos. Eu já vim em restaurantes mais de uma vez, já até mesmo fiz também, pessoas abaixar suas cabeças, dar graças ao Senhor por aquele alimento, ali em silêncio, mas em posição respeitosa, né? E ninguém olhar torto, ninguém condenar, ninguém sequer botar reparo naquilo que a pessoa está fazendo. Nós vivemos em um país livre, nós vivemos em um país, uma sociedade onde a gente tem pluralidade religiosa, onde a gente pode manifestar a nossa fé da forma que a gente bem entender, até o ponto, até o limite onde começa a liberdade da outra pessoa. Então a gente tem essa liberdade aqui onde a gente está. Você tem essa liberdade aí onde você está, de falar com Deus, de orar a Deus, de se entregar a Deus. Um Deus abençoe, um bença Pai, uma graças a Deus, né? É gostoso você poder contar com essa liberdade. E é gostoso também saber que mesmo em meio a essa situação onde a proximidade
física é limitada, nós estamos de corações perto. A gente está aqui juntinho um do outro, nesse momento de celebração, nesse momento de adoração, nesse momento de aprendizado da palavra do Senhor, nesse momento de entrega das nossas vidas a Ele. E eu me sinto muito perto de cada um de vocês. Não tem uma vez que eu não esteja aqui nesse momento louvando, a gente está fazendo a gravação do culto aqui, a gente está, se esmerando aqui, conforme as nossas limitações. Mas não tem uma vez que eu não estou aqui, que eu não estou lembrando de cada um que participa, que comunga aqui comigo dentro dessa igreja. Ver esses bancos vazios aqui, até certo ponto poderia me trazer tristeza. Mas sabendo da participação de cada um e de que a comunidade permanece viva, mesmo fora dessas paredes, mesmo fora desse momento solene de culto e celebração, isso traz para a gente um alento, um regozijo no coração. E é com muito amor que a gente tem esse momento de adoração ao Senhor, esse momento de ministrar o coração dEle, de falar a Ele, de adorar o nome dEle. E eu te convido a gente ter esse momento juntos. Senhor, nós te agradecemos e te adoramos, ó Pai, e a gente pede que o Senhor permaneça conosco também nesse momento de louvor e adoração, onde a gente te agradece, te louva, te engrandece, fala com o Senhor, onde a gente se constrange os nossos corações, onde a gente lembra dos nossos irmãos, lembra dos nossos pecados, lembra da nossa vida, lembra da nossa correria, lembra, Deus, nada fica lá fora, nada. Nós, Senhor Deus, ó Pai, por inteiro, a gente vem até a Tua presença, até a Tua casa, ou onde a gente estiver, no celular, computador, laptop, seja o que for. A gente para pensar, para tirar uns minutos para o Senhor. A gente para tirar uns minutos para Te adorar. A gente para tirar uns minutos para trazer toda a nossa integridade, todos nós integralmente, é isso que eu quero dizer, mas todos nós por inteiro na Tua presença, com as nossas falhas, com os nossos pecados, com os nossos caminhos tortuosos, na confiança da plenitude do Teu perdão e na plenitude do Teu amor, que não faz acepção, nem dos pecados, nem dos pecadores, nem dos... Aliás, sim dos pecados, mas não dos pecadores, nem de pessoa alguma. E nós te agradecemos por isso nessa noite, Senhor, ou neste momento onde cada um vê esse vídeo. Que o Senhor esteja conosco, Pai, ainda nesse momento, ainda no decorrer dessas canções que vamos cantar, ainda nessas palavras de adoração que vamos proferir. Que o Senhor permaneça, Pai, em adoração, Senhor Deus, através das nossas vidas e dos nossos lábios, não só nesse momento, mas em toda a nossa vida. É isso que nós pedimos em nome de Jesus. Aleluia. É o Senhor e muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. É o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer
e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu, sobre toda a terra e céu. Aleluia, Senhor. Dá-me mais, Senhor, do teu grande amor. Derrama sobre mim um novo óleo e enche minha vida da tua alegria. Sei que estás aqui, sinto teu fluir, quebrando as cadeias, rompendo as barreiras, sarando as feridas, mudando minha vida. É meu maior prazer te adorar, Senhor. Prostrado aos teus pés, canto uma nova canção e adoro a ti. Levanto as minhas mãos, te dou o meu coração. E quando tua glória eu vir, quero então dizer: eis-me aqui, Senhor. E é meu maior prazer te adorar, Senhor. Prostrado aos teus pés, canto uma nova canção e adoro a ti, adoro a ti. Levanto as minhas mãos, te dou o meu coração. E quando tua glória eu vir, quero então dizer: eis-me aqui, Senhor. E quando tua glória eu vir, quero então dizer: eis-me aqui, Senhor. Eis-nos aqui, Senhor. É isso que a gente quer dizer. É isso que a gente quer. Essa é a mensagem que a gente quer te dar. Essa é a regra que a gente quer ter na nossa vida, Senhor. Seja onde for, como for, pelo que for, quando for para o Senhor,
que a nossa resposta não mude, seja sempre eis-nos aqui. Se o Senhor precisar, se o Senhor quiser, se o Senhor mandar, se o Senhor indicar, eis-nos aqui, Senhor. Que seja assim, ó Pai, no decorrer da nossa semana, nas nossas tarefas, no nosso dia a dia, naquilo que a gente tem para fazer. Eis-nos aqui, meu Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. Que a graça e a paz do Senhor nosso Jesus esteja com todos, em nome de Jesus. Amém.